Olá pessoal, nessa videoaula vamos resolver algumas questões de equações exponenciais, beleza? Cai muito em concursos, vestibulares, você vai encontrar isso sempre no ensino médio. Antes de iniciarmos, pedirei que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante para o YouTube entender que o nosso trabalho está indo bem, para ele recomendar o vídeo para outras pessoas, beleza? Olha só, eu vou deixar também um recado muito importante. Para resolver a maioria dessas questões aqui, eu vou precisar de alguns conceitos de potenciação. Então eu vou deixar aqui no card e também na descrição do nosso vídeo link para você acessar conteúdos do nosso site, do nosso canal, relativos às propriedades de potências, ok? Bom, a primeira questão diz o seguinte: se 5 elevado a x mais 2 é igual a 100, qual é o valor de 5 elevado a 2x? Eu vou observar em primeiro lugar que 5 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 5 elevado a x vezes 5 elevado ao quadrado. Que probabilidade da potência eu aplique aqui? A seguinte probabilidade. Se eu multiplicar potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes, x mais 2, ok? Bom, isso aqui, por hipótese, é igual a 100. Concorda? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois pedaços aqui da minha expressão e vou isolar o 5 elevado a x. Vai ficar assim, 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 5 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado, a gente sabe que é 25. Então, vou colocar aqui 25. E aí eu sei que a divisão disso aqui é 4. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, nós deduzimos que 5 elevado a x é simplesmente 4. Agora eu vou aplicar outra propriedade da potência para a gente chegar à conclusão relativa a esse cara aqui. O que é o 5 elevado a 2x? Bom, eu posso escrever isso aqui como 5 elevado a x elevado ao quadrado. É outra propriedade da potência. Se você tem uma potência e isso tudo elevado a um expoente, no caso 2, você multiplica os expoentes. Então fica 2 vezes x. Só que eu já descobri que o 5 elevado a x é igual a 4. Então, no lugar do 5 elevado a x, eu ponho 4 e o quadrado vai para cima do 4, evidentemente. 4 vezes 4, 16. A resposta está na alternativa D da questão. A segunda questão dessa lista. Resolvendo essa equação em R, obtemos qual solução? Bom, essa aqui é uma questão que a gente pode observar o seguinte. Todos os números, todas as bases aqui estão em potências de 2. O que é o 4? O 4 é simplesmente o 2 ao quadrado. O que é o 8? O 8 é simplesmente o 2 ao cubo. Então, para a gente fazer essa equação, eu vou colocar todo mundo na potência de base 2. Então, olha só. Se o 4 é o 2 ao quadrado, o 4 elevado a 3x mais 1 vai ser simplesmente o 2 ao quadrado elevado a 3x mais 1. Aí eu vou aplicar de novo aquela propriedade da multiplicação de expoentes. O 2 vai vir multiplicando o 3x mais 1. Então, a gente vai ter aqui simplesmente 2 elevado a 2 vezes 3x mais 1. Como é que fica isso aqui? Bom, a gente vai aplicar a distributiva, fica 6x mais 2. Então, nessa equação, no lugar do 4 elevado a 3x mais 1, eu ponho 2 elevado a 6x mais 2. A mesma coisa aqui eu vou fazer com o número 8. O 8, ele está elevado a x menos 1. Então, como o 8 é 2 ao cubo, eu vou colocar aqui 2 ao cubo elevado a x menos 1. Novamente, usando a regrinha aí da multiplicação de expoentes, eu vou multiplicar o 3 por toda a expressão x menos 1. Então, isso aqui fica 2, mantenho a base, multiplico 3 por x menos 1. Isso aqui vai dar 2 elevado a 3x menos 3, distributiva. E o 2 elevado a 2x mais 1 é mantido. Então, a nossa equação original passa a ser a seguinte equação. Nós vamos trabalhar com uma nova equação. Então, a gente vai ter 2 elevado a 2x mais 1 vezes, bom, no lugar do 4 elevado a 3x mais 1, eu ponho 2 elevado a 6x mais 2. Então, 2 elevado a 6x mais 2. Isso aqui é igual a, no lugar do 8, eu ponho 2. E no lugar do x mais 1, eu ponho 3x menos 3. Pronto. Agora eu vou aplicar mais uma propriedade, aquela da soma. Se eu tiver a multiplicação de duas potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso aqui está acontecendo desse lado. Vai ficar o 2. Então, eu vou somar, ó, 2x mais 1
mais 6x mais 2. Bom, isso aqui é igual a quê? Eu vou somar 2x com 6x, então vai ficar simplesmente 8x, e 1 com 2, 3. E continua a igualdade 2 elevado a 3x menos 3. Agora, finalizando a minha equação, eu vou utilizar a seguinte observação. Se essa igualdade é válida, e de fato é verdade, ela é válida, como as potências têm a mesma base, 2 e 2 de cada lado, eu preciso obrigatoriamente que os expoentes sejam iguais. Então, 8x mais 3 é igual a 3x menos 3. Passa o 3x para o lado esquerdo e o 3 para o lado direito. Então, vai ficar 8x menos 3x é igual a menos 3 menos 3. 8x menos 3x é a mesma coisa que 5x. Menos 3 é igual a menos 6. Para isolar o x, eu passo 5 dividindo, então x fica sendo menos 6 quintos, cuja resposta está na alternativa A da questão. Bom, nessa equação eu tenho uma diferença em relação à equação anterior. Eu não tenho aqui potências de 2, então eu não posso reduzir todo mundo a potências de 2, porque de fato 12 é a mesma coisa que, por exemplo, 3 vezes 4, e 4 é 2 ao quadrado. Então, o 3 e 2 são números primos, então não dá para reduzir nada aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que dar um jeito de sumir com o 2 elevado a x. E de fato é isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever 2 elevado a x como um valor t. Isso aqui é chamado de mudança de variável. Então toda vez em que ocorrer o 2 elevado a x, a gente vai trocar por t. Agora veja, o 4 elevado a x é um 2 elevado a x também. Porque o 4, a gente sabe que é o 2 ao quadrado. Então isso aqui é 2 ao quadrado elevado a x. Aí você sabe, né? A gente aplica a regrinha da multiplicação de expoentes. Isso aqui dá 2 elevado a 2x. Mas, se você quiser ver de outra maneira, isso aqui pode ser escrito também da seguinte forma. 2 elevado a x elevado ao quadrado. Né? Eu mantive aqui o resultado da multiplicação, porque a gente sabe que a multiplicação é comutativa. 2 vezes x é igual a x vezes 2. E a gente sabe que 2 elevado a x é t. Então, a gente descobre que o t ao quadrado é igual a 4 elevado a x. O que acontece? No lugar dessa equação, eu vou ter uma equação da seguinte forma. Em vez de escrevermos 4 elevado a x, eu escrevo t ao quadrado, conforme eu já havia mostrado para você. Em vez de escrever 2x, eu ponho t. E aqui, menos 12, passando tudo para o mesmo lado, igual a zero. Isso aqui é uma equação quadrática. Então, uma equação exponencial passou a ser uma equação quadrática. Só que atenção, nós estamos procurando os valores que satisfazem essa equação, ou seja, os valores de x. Aqui a gente vai encontrar os valores de t. Como existe uma transformação entre x e t, eu consigo obter o x a partir de t. Então nós vamos calcular as raízes da equação do segundo grau, usando Bhaskara, né? Olha só, quem que é o cara que está multiplicando t quadrado aqui? É o 1. Então a gente sabe que o a lá do Bhaskara é igual a 1. Quem que é o cara que está multiplicando o t? É o menos 1. Então, b é igual a menos 1. E o termo independente é c igual a menos 12. Nós vamos usar esses parâmetros para resolver a equação do segundo grau. Então, a gente sabe que o t é simplesmente menos b. Então, é menos menos 1, que dá mais 1. Mais ou menos a raiz quadrada de menos b ao quadrado. Então, é menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 12. E a gente divide tudo por 2 vezes o A, que é 1. Então, olha só que legal. Ficou 1 mais ou menos a raiz quadrada de quem? 4 vezes 12 vai dar 48. O sinal negativo do 4 com o sinal negativo do 12 dá positivo. Então, 1 mais 48 dá 49. Dividido por 2. Fazendo mais algumas continhas, você sabe, né? A raiz quadrada de 49 é 7. Então a gente tem 1 mais ou menos 7 sobre 2. Aí a gente tem duas opções para o t. A primeira opção é 1 mais 7, tudo isso dividido por 2. Bom, 1 mais 7, 8 por 2, 4. E a outra opção é 1 menos 7 dividido por 2. 1 menos 7 dá
menos 6 por 2 menos 3. Agora, será que todas as soluções para t são válidas aqui? Não. Por quê? Eu volto na minha expressão da mudança de variável. Olha só, se eu for escrever isso aqui com os valores de t, eu vou escrever 2 elevado a x é igual a 4, 2 elevado a x é igual a menos 3. No caso do 4, a gente sabe que 4 é 2 ao quadrado. Isso aqui acontece se x for igual a 2. Então, uma solução para a equação exponencial é x igual a 2. Agora, existe algum valor para x que faz com que 2 elevado a x seja igual a menos 3? Não existe. Porque potências aqui de números positivos nunca pode dar um número negativo. Então, isso aqui não é solução. A única solução, portanto, é x igual a 2. E vamos para a nossa última questão dessa listinha. A soma dos possíveis valores de x na equação 4 elevado a x igual a 6 vezes 2 elevado a x menos 8 é o mesmo problema da equação anterior. Nós temos misturas de potências aqui que não permitem reduzir tudo a uma potência só. Portanto, eu vou fazer a velha mudança de variável. Então, no caso aqui, a gente vai ter novamente 2 elevado a x é igual a t. Como eu já mostrei para você, 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x, que é igual a 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado a x, tudo elevado ao quadrado. E aí, com a mudança de variável, isso aqui é t ao quadrado, tá certo? Com esses resultados, agora eu vou reescrever a minha equação exponencial na forma quadrática. Então vai ficar assim, ó. No lugar de 4 elevado a x, t ao quadrado, igual a 6 vezes, no lugar de 2 elevado a x, t menos 8. Então a minha equação do segundo grau fica como t quadrado menos 6t mais 8, igual a 0. Vamos identificar os parâmetros aqui. A é o cara que multiplica o t quadrado, é 1. B é o cara que multiplica o t, b igual a menos 6. C é o termo independente, c é igual a 8. Bom, aqui eu posso usar o Bhaskara, mas eu vou usar alguma coisa muito mais rápida para a gente resolver esse problema. Ele está perguntando para a gente qual é a soma dos possíveis valores de x. Digamos que nós tenhamos aqui x1 mais x2. Por que x1 mais x2? Por que tem duas soluções? Porque toda equação de segundo grau, no caso aqui em t, né, vai ter duas soluções. A gente pode ter duas soluções diferentes, reais. A gente pode ter uma solução real, só que é, na verdade, uma solução de multiplicidade 2. Ou a gente pode ter duas raízes complexas, não importa, tá? Claro, a gente está pensando em números reais, mas toda equação do segundo grau vai ter duas raízes, reais ou complexas. O que vai acontecer em particular aqui? Como nós queremos x1 mais x2, a gente olha atentamente para o seguinte. Eu sei que 2 elevado a x1 vai ter uma raiz t1 relativa à equação do segundo grau. E o x2 vai ter a raiz t2, tá certo? Se eu fizer 2 elevado a x1 mais x2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x1 vezes 2 elevado a x2, certo? Propriedade da potência. E isso aqui é a mesma coisa que t1 vezes t2. Então, se eu encontrar o produto das raízes da equação do segundo grau em t, eu acho a soma das raízes da equação exponencial em x. E aí a gente vai usar a relação de Girard. Por quê? O produto é simplesmente igual a t1 vezes t2, e a formulinha diz pra gente que isso aqui é c sobre a. Por isso que eu identifiquei os parâmetros aqui. O c é 8 e o a é 1. Portanto, a gente vai ter aqui 8 sobre 1, que é 8. Agora, a gente viu que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à soma das raízes em x. Então, 2 elevado a x1 mais x2 é igual a 8. 8, 2 ao cubo. Essa igualdade só é válida se x1 mais x2 somados forem iguais a 3. Um expoente é igual ao outro. E a resposta, evidentemente, é a da alternativa C da questão. Bom, essa foi a nossa proposta para equações exponenciais hoje.
Quaisquer dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários no YouTube, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de contribuir aí com o nosso canal, curtindo o vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações do YouTube. Bons estudos!